Beleza? Irmãos, nós estamos nessa série, então, de palavras, de pregações a respeito da eficiência na nossa vida cristã, não é mesmo? Eficiência na fé. E hoje eu vou continuar com essa palavra, porque isso é determinante para a nossa vitória no Senhor. Então, nós já vimos, só recapitulando rapidamente, Vocês já viram, a gente já viu que para alcançarmos a eficácia, a eficiência na vida cristã, nós precisamos nos livrar dos enroscos, amém? Do pecado, corrermos com perseverança, com os olhos fitos no Senhor Jesus. Que mais? Exercício constante, discernimento e poder do Espírito Santo. Amém? Nós já vimos isso daí nas pregações passadas, e tudo isso é altamente necessário, é bom, é importante para a nossa caminhada cristã, é importante para sermos eficientes na fé, mas, e às vezes e muitas vezes nós já sabemos de tudo isso até, mas eu fiquei me perguntando, por que, mesmo sabendo de tudo isso, porque muitos de nós não mudam? Você já fez essa pergunta? Às vezes estamos na igreja há muito tempo, mas não conseguimos mudar alguns comportamentos que a gente vive lutando contra eles, lutando contra coisas, atitudes, comportamentos que a gente sabe que são inadequados para um cristão, mas a gente não consegue mudar. O que está acontecendo? O porquê que a gente não muda, mesmo sabendo que isso não é adequado? Porque muitos de nós não alcançam a transformação. Então, é uma pergunta que eu me fiz. E a Bíblia nos responde. Está lá em Provérbios 23:7, essa versão revista e atualizada, diz assim: porque como imagina em sua alma, como imagina em sua mente, assim ele é. Ou seja, como você pensa, assim você é. Sabe o que isso significa? Significa que os nossos pensamentos estão determinando as nossas atitudes. Então, isso quer dizer o seguinte: se a gente não muda a nossa maneira de pensar, nós não conseguimos mudar as nossas atitudes, nós não conseguimos mudar o nosso comportamento. Então, imagina você as ervas daninhas lá que crescem no seu jardim. Se você só cortar, dali a pouco ela vai nascer, Porque você precisa arrancar pela raiz. Se você não arrancar, queimar, jogar fora, elas vão nascer de novo. E muitas vezes a nossa luta com os nossos comportamentos inadequados, as nossas atitudes, que não são atitudes de um verdadeiro cristão, são como essas ervas, que a gente fica lutando, que a gente fica cortando, mas a gente nunca arranca pela raiz. Se a gente quer verdadeiramente ser transformados naquilo que o Senhor quer que a gente seja, nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mente. É isso que a palavra de Deus nos diz, não é? Olha só que interessante. O pensamento, então, aquilo que a gente pensa, vai determinar aquilo que eu sinto. O que você já parou para pensar nisso? Aquilo que você pensa, na verdade, vai determinar aquilo que você sente. E às vezes você acha que o sentimento vem antes. E você se move pelo sentimento. Hoje eu não quero ir na igreja porque eu estou muito triste. Olha o sentimento dominando a sua vida. Não pode ser assim, Mas, na verdade, o pensamento leva a um sentimento. Existe por trás das emoções uma mente com pensamentos errados, que estão te levando a esse sentimento. E, por fim, levam a uma atitude. Então, tudo, na verdade, começa com aquilo que temos na nossa mente. Tudo começa com aquilo que pensamos. Por isso, a necessidade de mudarmos a nossa maneira de viver, de pensar. Aí sim, nós vamos colher outro tipo de fruto. Aí sim, nós vamos ter outro tipo de atitude. Então, é necessário a gente parar de perder tempo com os nossos comportamentos, tentando cortar os galhos, mas ele está sempre nascendo de novo. Vamos arrancar pela raiz.
e vamos decidir mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa mente, não é? Então, isso é altamente importante se a gente quer ter uma vida de eficiência na fé. É fundamental, né? Nós estamos aprendendo isso. Como sermos eficientes na nossa caminhada na fé, na nossa vida cristã. E mudança de mente, mudança dos pensamentos, renovação da nossa mente é fundamental para que a gente tenha uma vida eficaz. Então, a sua vida pode estar num estado deplorável, ou caótico, ou altamente problemático, pela sua forma errada de pensar. Então, essa é a síntese, né, da palavra de hoje. Às vezes, aquilo que você está vivendo, que você não gostaria de viver, é fruto, é resultado de uma maneira errada de pensar. E a sua vida não vai mudar, não vai endireitar, se primeiro os seus pensamentos não endireitarem. Amém? Estão comigo? Tudo bem? Só abrindo um parênteses aqui, isso é um compilado, né, na verdade, de um estudo que estamos fazendo com a dança, do livro O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, e eu indico muito essa leitura, é muito edificante mesmo, né? Nós estamos sendo muito abençoados com essa leitura. Então, nós precisamos ter pensamentos cheios de fé, cheios de esperança. Se os seus pensamentos não te enchem de fé, não te levam para perto de Deus, não te enchem de esperança, não é o padrão de Deus. Não é esse o padrão que Deus quer para os nossos pensamentos. De repente, você pode vasculhar a sua mente e encontrar nela pensamentos de derrota, pensamentos de desesperança, de medo, de incredulidade. Esse não é o tipo de pensamento que Deus quer para as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de eficácia, não é? Então, quando nós renovamos os nossos pensamentos, renovamos a nossa mente, nós somos transformados. Amém? Nós somos transformados. E essa transformação que vem pela renovação dos nossos pensamentos vai nos proporcionar, vai nos tornar capazes de experimentar o propósito de Deus nas nossas vidas. Existe um texto que embasa o que eu estou falando, Romanos 12, 2, é muito conhecido, mas talvez você não tenha pensado por esse aspecto, né? Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o quê? Transforme-se pelo quê? Então, espera um pouco aí. Renovação da sua mente. Você precisa ser transformado. Como que você é transformado? Renovando a sua mente. Transforma-se pela renovação. A transformação vem quando nós adquirimos uma nova mentalidade. O que significa renovo, né? Nossa igreja, o nome da nossa igreja. O que significa renovação? Renovo é o novo, tornar novo, não é? Tornar novo novamente. Renovar é adquirir uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente daquilo que você passou a vida inteira pensando, que é velho, que não está adequado à sua realidade hoje em Cristo Jesus. Então nós precisamos de uma nova mente, uma renovação da nossa mente, e assim nós seremos transformados. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós só vamos experimentar e comprovar, nós só vamos viver o perfeito plano de Deus, que é a sua boa, agradável e perfeita vontade, quando nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Amém? Glória a Deus, isso é chave para as nossas vidas, irmãos. Se você está se perguntando a vida inteira, por que eu não mudo? Por que eu continuo no perrengue? Por que a minha vida não muda? Por que eu continuo lutando? Aqui está a resposta. Vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos buscar ser transformados por uma nova mentalidade. A mente que o Senhor nos dá. Amém?
Queridos, essa renovação da nossa mente é uma maneira de pensar, uma nova forma de pensar, segundo os pensamentos de Deus. Não é amoldar aos padrões desse mundo, né? Não é o pensamento do mundo. Não é um pensamento de autoajuda, sei lá. Tem muitos por aí, né? Mas é segundo os pensamentos de Deus. É segundo a mente de Deus, segundo o padrão do Senhor. Essa é o tipo de renovação que o Senhor quer nos promover, não é? É uma maneira de pensar de Deus. E dessa maneira nós seremos transformados para aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém? Isso é o fundamento da nossa vida, né? Da nossa vida cristã. A boa notícia é que Jesus tornou possível essa transformação. Através de tudo que Ele conquistou na cruz. Hoje nós temos acesso a uma nova mente, a uma nova natureza, na verdade, né? Porque quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós recebemos uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito e uma nova mente. Isso está disponível para nós, por causa do que Jesus conquistou para nós na cruz. Em 1 Coríntios 2,16, a palavra de Deus diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, segundo a palavra de Deus. Algo que o Senhor nos deu disponível, está disponível. Fala comigo, está disponível. Está disponível uma nova forma de pensar. Você imagina que a mente de Jesus seja uma mente confusa? Uma mente perturbada? Uma mente ansiosa? Uma mente preocupada? Será que é uma mente desconfiada? Uma mente crítica, que julga? Uma mente passiva, que aceita sem julgamento assim as coisas? Você acha que a mente de Cristo é uma mente assim? É aquela que está disponível para nós, é assim? Então, se você tem uma mente nessas situações, as quais eu mencionei aqui, você não está fluindo com a mente de Cristo. Isso são condições anormais da nossa mente. Isso não é o padrão para nós, né? Uma mente preocupada, uma mente incrédula, uma mente que duvida de todas as coisas, uma mente ansiosa. Esse não é o padrão para nós. Mas está disponível pensar de uma nova maneira, através da mente de Cristo. É possível fluirmos na mente de Cristo. Mas, para isso, nós precisamos, então, renovar a nossa mente, novos pensamentos, nova mentalidade. E o que é esse processo, então? Né? Você pode estar me perguntando, mas como? O que significa isso na prática, né? De renovar a nossa mente, novos pensamentos? Isso tudo é legal, mas como? Consiste, então, na disciplina. A disciplina de tornar a nossa mente com uma nova forma de pensar. Disciplinar a nossa mente para que ela faça escolhas certas. Por exemplo, você não vai aceitar passivamente tudo que vem na sua mente. Os seus pensamentos mesmo. Muitas vezes os pensamentos vêm de fora. O inimigo usa isso, irmãos. O inimigo lança pensamentos como se fossem seus. E a gente vai aceitando aquilo como se fosse normal. Né? É como se você estivesse rolando lá no Instagram, sabe? Vai fazendo essas... olhando assim os vídeos, né? E sem julgar, vai... normal, tudo vai recebendo passivamente. Pode acontecer isso nos nossos pensamentos, com aquilo que a gente pensa na nossa mente. Mas nós precisamos disciplinar a nossa mente a selecionar aquilo que não é aceitável, aquilo que não é bom, por aquilo que é bom, aquilo que eu preciso colocar na minha mente. Lançar fora aquilo que não presta,
aquilo que está me fazendo mal, fazer o julgamento correto, filtrar da maneira correta e sim receber aquilo que me edifica, aquilo que me fortalece, segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, é uma disciplina, e nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas em Romanos 8, versículos 5 e 6, a gente vê a necessidade da gente disciplinar a nossa mente. Por quê? Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, esse texto nos diz que a nossa mente precisa estar renovada para seguir o Espírito, e não a carne. A gente precisa colocar a nossa mente nas coisas do Espírito, porque se a gente colocar a mente nas coisas da carne, nós vamos caminhar pela carne. Lembra do comportamento que eu falei, das atitudes que eu falei? Muitas delas podem estar muito desviadas do padrão de Cristo para as nossas vidas, porque a gente coloca a mente nas coisas da carne. E a gente não pode colocar a mente, os pensamentos na carne e andar pelo Espírito. Não é possível isso. Ou a gente coloca a mente nas coisas do Espírito e andamos no Espírito, ou a gente coloca a mente nas coisas da carne e andamos na carne. E qual é o resultado disso? O resultado de colocarmos a mente na carne é morte. Aqui. A mentalidade da carne é morte. E qual é o resultado de seguirmos os caminhos do Espírito, colocando os pensamentos no Espírito? É vida. É vida e paz. É esse o resultado que você quer para a sua vida? Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos parar de andar na carne e buscar as coisas do Espírito. Então, aqui reflete bem essa necessidade de mudarmos a nossa mente, de disciplinarmos a nossa mente. Se alguma coisa que você pensa, se algum pensamento está te ministrando morte, e você tem que discernir isso, você precisa perceber isso. Quando algum pensamento que você tem abrigado na sua mente tem te ministrado morte, para de fazer isso, para de pensar isso. Não é? Parece fácil, né? Mas às vezes não é. Na verdade, é uma luta. Essa luta chama-se disciplina e esforço da nossa parte. É um esforço que a gente precisa fazer. Mas se a gente quer colher vida e paz, nós precisamos nos dedicar nisso. Então, se um pensamento está te trazendo morte, se um pensamento está te trazendo medo, está te trazendo dúvida, está te trazendo incredulidade, está te trazendo derrota, está te trazendo para longe, está te levando para longe de Deus, para longe dos caminhos de Deus, então você precisa rejeitar. Então você precisa parar de pensar nessas coisas, parar de abrigar esses pensamentos na sua mente. Porque o que acontece é o seguinte, a gente fica remoendo algumas coisas que não é para remoer. Por exemplo, se eu fico pensando em alguma injustiça que eu vivi, baseado em alguém, né? Porque alguém me causou, alguém me fez uma injustiça, e se eu ficar pensando, remoendo nisso, eu começo a ficar irritada. E aí eu começo, e uma coisa vai levando a outra, eu vou alimentando esse pensamento, né? E eu já estou irritada, e eu já fico pensando naquela injustiça, já começo a me sentir abatida, já começo a pensar o quanto eu não gosto daquela pessoa, o quanto eu não quero ver aquela pessoa na frente, o quanto aquela pessoa me fez mal. Não é assim? De repente, eu estou me sentindo, minhas emoções, meus sentimentos, estão assim muito abatidos, a ponto de derrota mesmo, a ponto de desistir daquilo que Deus tem para mim, por causa de pensamentos que eu nutri,
pensamentos que eu abriguei, pensamentos que eu alimentei dentro de mim, dia após dia, semana após semana, e vai me dando até ataque no físico. Eu começo a ter dor de cabeça, começo a ter dor de estômago, começo a ter pressão alta, começo a ter... Não digo que isso não seja causa, né, física, pode ser que seja, mas se for baseada nisso que eu estou falando, tem tudo a ver, né? Um cansaço inexplicável, isso vai afetando o meu físico. Agora, se eu for esperta e perceber que esses pensamentos estão me enchendo de morte, assim como Romanos 8 nos ensinou, não é? Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso identificar que isso tudo está me ocasionando, está me levando à derrota, está me levando para longe de Deus, está me trazendo morte. Eu preciso parar imediatamente e trocar esses pensamentos. Se eu estiver pensando como eu sou abençoada, como Deus me ama, como Ele me guarda, como eu posso ser fortalecida nele, mesmo sofrendo dificuldades, mesmo sofrendo injustiça, Ele cuida de mim. Ele me protege, Ele me fortalece, Ele me ergue, Ele me levanta. Esses são os pensamentos de Deus para você. Se a gente perceber isso e começar a trocar esse tipo de pensamento por pensamentos do alto, pensamentos de Deus, nós vamos nos encher de vida. Vida e paz. Vida, paz e alegria. Vida, paz e esperança. Vida, paz e fé. E eu vou crescendo nisso, irmãos. E eu vou começar a ter outros comportamentos, outras atitudes. Isso te interessa? Amém? Isso é muito, precisa ser levado muito a sério. É algo assim determinante na nossa eficiência cristã, não é? Então é muito útil nós discernirmos, a gente aprender a discernir aquilo que é vida e aquilo que é morte dentro dos nossos pensamentos. E não aceitar todas as coisas assim como se fossem normais. Precisamos ter um filtro. Aliás, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. Ele nos ensina, ele nos dirige, ele nos conduz. Você precisa só dar espaço para ele falar com você. Não é? Então, é muito útil que a gente aprenda a discernir para que a gente possa combater essas mentalidades dentro de nós. Né? Então, o que acontece é que, muito facilmente, os nossos pensamentos têm a tendência de sempre ir para... Isso é muito fácil, né? De sempre ir para a lixeira. A gente falou sobre isso, né? Num outro livro até que a gente leu, o livro do contentamento. É muito fácil que os nossos... A gente não precisa fazer esforço nenhum. Estou falando de disciplina, né? De esforço. No caso dos pensamentos irem para a lixeira, eu não preciso fazer força nenhuma. Naturalmente ele vai. É uma tendência natural, por causa do pecado. Não é? Da natureza pecaminosa. Então, assim, é muito fácil eles irem, os nossos pensamentos serem levados para pensamentos ruins, pensamentos mundanos, mentiras, injustiças, impurezas, coisas sem valor, coisas, na verdade, desagradáveis. É isso que existe na lixeira da nossa mente, né? E é muito fácil a gente ir para esses lugares. Então, a pergunta que eu faço para você é que você faça um balanço dos seus pensamentos. Que tipo de pensamento você costuma ter no seu dia a dia? Pensamentos que te levam sempre na lixeira? Quantas vezes no dia ou quantas vezes na hora você vai para a lixeira dos seus pensamentos, hein? Responda assim para você, isso daí. Né? Essa lixeira está sempre cheia de coisas ruins, seus próprios pecados, as suas falhas, os pecados dos outros, as injustiças que fizeram com você, as amarguras, as preocupações, né? Aquilo que te rouba a fé, aquilo que te coloca dúvida, e depois a gente fica perguntando por quê das nossas ansiedades, por que estamos tão preocupados, por que a gente está tão amargurado, tão amargo, por quê?
Porque a gente passa a vida inteira, vários dias da nossa vida dentro dessa lixeira, o que vai sair de bom de lá, né? Então, depois de você constatar que tipo de pensamento você costuma ter no seu dia a dia, você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher. Qual a escolha? A escolha é: você vai continuar se alimentando de coisas que estão no lixo, ou você vai escolher sentar à mesa do Senhor e se fartar da graça que Ele tem para nós? Qual é a sua escolha? Toda vez que você pensa em coisas ruins, coisas que não são do alto, coisas negativas, que não é o padrão de Deus para as nossas vidas, você deixa de sentar à mesa do Senhor, onde existe um banquete para que a gente possa se deliciar, se fartar das melhores coisas que estão disponíveis para nós, por causa do que Jesus fez por você e por mim. Então, nós precisamos fazer esse balanço, né? E talvez a nossa cabeça esteja cheia de problemas e a gente só tem colhido problemas por causa da nossa forma errada de pensar. Então, nós percebemos isso, né, como consequência. E olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vocês têm que fazer já que vocês ressuscitaram com Cristo? As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o quê? E não nas coisas terrenas. Mantenham os seus pensamentos aonde Cristo está, assentado. As coisas do alto e não na lixeira, e não nas coisas terrenas. E esse texto nos diz que não é automático. Foi tudo disponibilizado para nós. Por Jesus Cristo foi disponibilizado, está disponível, essa nova natureza, essa nova forma de pensar está disponível. Mas esse texto está nos dizendo que não é automático. Por quê? Vocês já ressuscitaram com Cristo. Poderia falar assim: agora vocês têm pensamentos no alto só, porque vocês já ressuscitaram. Não é isso que o texto diz, né? O texto diz: como vocês ressuscitaram com Cristo e têm o acesso às coisas do alto, procurem então as coisas do alto. Se disciplinem nisso. E não fiquem mais vivendo como vocês sempre viveram antes de Cristo. Mas procurem viver pensando nas coisas do alto. É um outro padrão, irmãos. É a mesa do Senhor. Compara a mesa do Senhor com a lixeira. É esse tipo de comparação que a gente tem que fazer. Quando a gente escolhe pensar em coisas que não são do alto, em coisas que não são louváveis, que não é o padrão de Deus. Então, nós podemos escolher fluir com a mente de Cristo. Isso não é automático, mas é um processo, uma reeducação que a gente precisa ter, baseado na disciplina e no esforço nosso, porque a parte de Deus já foi feita. Jesus já concedeu, Jesus já se sacrificou, né? Na cruz já está tudo consumado. Ele já fez a parte dele para que nós agora fizéssemos a nossa. Nós precisamos acessar isso, não é? A nossa parte, então, é disciplinar a nossa mente de duas maneiras. Primeiro, disciplina para sair da lixeira e dominar os nossos pensamentos. E a disciplina para encher a nossa mente com pensamentos do alto, com pensamentos louváveis. Então, primeiro, eu preciso sair da lixeira, tirar os meus pensamentos de lá, dominar os meus pensamentos. Você já pensou nisso? Que você pode dominar sobre os seus pensamentos? Você pode escolher aquilo que você está pensando? E depois nós vamos precisar encher a nossa mente com as coisas do alto, com aquilo que é de Deus. Então, primeiro falando a respeito do aspecto 1, né, a disciplina de sair da lixeira, dominar os pensamentos, dá trabalho. Dá trabalho porque você passou uma vida inteira nesse padrão de pensamento, né? É difícil a gente se desvencilhar do velho, não é?
Às vezes a gente acostuma com uma maneira de viver, de ser, de pensar, e como isso é difícil, como isso dá trabalho, requer essa disciplina, mas você precisa fazer isso. Você precisa dominar, controlar os seus pensamentos, pegar os seus pensamentos e colocar onde Deus quer que eles estejam. Não é? Tomar essas rédeas e não permitir que eles fiquem livres à vontade, porque se eles ficarem livres à vontade, sem controle, eles vão voltar para esses lugares ruins, né? Vai voltar para o caminho da lixeira. Então, isso requer de nós essa disciplina, esse esforço. Mudar o conteúdo daquilo que a gente pensa é a nossa parte. É a nossa parte. E a escolha é nossa. Nós precisamos escolher o que nós vamos pensar. Então, imagina a preocupação, né? A preocupação é um monte de histórias ruins que sua mente conta para você. Um monte de história ruim. Essa é a preocupação, né? E aí você fica remoendo o que pode acontecer, o que poderia ter acontecido, o que não pode acontecer. E nessas histórias ruins, sabe o que acontece? Você começa a duvidar de Deus, achando que Ele pode permitir que coisas ruins aconteçam para você. E isso vai crescendo dentro da sua mente. Isso vai crescendo, crescendo. E a preocupação começa a tomar conta de tudo na sua vida. Vai determinando os caminhos que você vai, o que você faz. Você vai deixar a preocupação determinar a sua vida. É isso que tem acontecido com a preocupação. Então, eu aprendi com a minha mãe, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, dizer assim: aquieta! Aquieta a alma, fica quieta, fica em silêncio, submeta a Deus. Assim, querido, você precisa ser meio louco assim nessa hora, sabe? Mas é dessa maneira que a gente domina os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente. Nós precisamos tomar o controle daquilo que a gente pensa. Não deixar que a preocupação, o medo, tomem conta da sua vida e determine aquilo que você vai ser, aquilo como você vai se comportar. Então, nós precisamos mudar essa conversa na nossa mente. Precisamos mudar isso. Então, boa parte dos problemas que a gente tem vem dessa liberdade, da gente deixar nossos pensamentos assim à vontade, se alimentarem à vontade das coisas erradas. O que é a ansiedade, se não é o fruto de permanecer nessas preocupações, ao invés de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Usa a palavra de Deus, irmão. Usa a palavra de Deus, que é a verdade. Ela é escudo, ela é espada nas nossas bocas, nas nossas mentes. Precisa ser usada. 2 Coríntios 10. 4-5. Aqui a palavra de Deus nos apresenta, né? Nos diz que nós temos armas à nossa disposição para vencer essa batalha. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o quê? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, você precisa levar cativo seus pensamentos. Olha aqui mais um texto que nos diz isso. Cativos para ser obediente a Cristo. Nossos pensamentos, se forem deixados em liberdade, eles vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Mas eu preciso discernir isso, preciso levar cativo o pensamento, até que ele se torne obediente a Cristo. E eu vou dizer para os meus pensamentos: fica quieto, isso é mentira de Satanás. Você vai ser obediente a Cristo agora. Por quê? Porque nós temos armas para isso. Armas que não são humanas. Entenda isso, a nossa disciplina é uma coisa que Deus requer de nós. Aqui nós lemos vários textos, né? A palavra de Deus nos dizendo o que nós precisamos fazer. Isso é uma parte nossa. Agora, existem armas espirituais a nosso dispor também, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas mentais.
A gente precisa usar isso. A gente precisa usar. Essas armas são a oração, o louvor, a fé. Isso tudo Deus nos deu. Esperança, amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo, que em nós habita quando recebemos Jesus. Ele faz morada em nós. Nós temos um conselheiro, nós temos um ajudador, que no momento da dificuldade, ele nos fará lembrar de todas as coisas. A palavra de Deus nos fará ser lembrada pelo Espírito Santo e nós vamos poder usar essas armas contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós, através dessas armas, podemos levar cativo o nosso pensamento até se tornar obediente a Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Alguém está acordado aí? Alguém pode exaltar o Senhor aí? Exalta, irmão. Glória a Deus, está disponível para nós. Nós precisamos usar essas armas. Então fala para o seu irmão, use as armas que Deus te deu. Para de ficar morgando. Fala para o seu irmão, para de ficar morgando. E usa as suas armas. Então, a gente, à medida que a gente aprende a usar essas armas, a gente começa a destruir as fortalezas que foram construídas na nossa mente por anos e tem nos aprisionado na nossa antiga maneira de viver. Você entendeu isso? A antiga maneira de viver. Você pode estar preso por fortalezas mentais e por isso você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por causa das prisões na mente que você pode estar carregando desde muito cedo. O inimigo, desde muito cedo, nos aprisiona na nossa forma de pensar. Mas nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Precisamos usar. Pode ser que as suas armas estejam enferrujadas aí, mas você tem. Tira da mala, tira debaixo do travesseiro e começa a usar. Então, essa é a disciplina de sair da lixeira, não é? A disciplina de se encher agora com pensamentos do alto é a segunda disciplina. Então, nós precisamos investir tempo nisso, irmãos. Na disciplina da mente e enchermos a nossa mente de coisas do alto, nós precisamos investir tempo para pensar nas coisas de Deus, para meditar nas coisas de Deus. Olha só qual é o padrão dos nossos, que devem ser os nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Esse é o padrão que nós precisamos buscar para os nossos pensamentos. Se alguma coisa que você pensa está fora desse padrão, então você precisa lançar fora. Você precisa rejeitar. Esse é o filtro que nós precisamos ter na nossa mente. Uma coisa importante quanto mais tempo você gasta na meditação da palavra, a meditação é você ruminar aquela palavra. Você pensar sobre aquela palavra, você pensar profundamente e intencionalmente naquela palavra que você está lendo no Senhor. Quanto mais tempo você gasta nisso, mais você obterá da palavra, mais você colherá. Sabe, é um investimento. Você não pode investir, você não pode colher em algo que você não investiu. Concorda? Com a palavra de Deus é assim. Quanto mais investirmos, mais colheremos. E aí a pergunta é, quanto tempo você passa meditando na palavra de Deus? Faz aí, responde aí para você mesmo. Quanto tempo você gasta? Você tem investido no tanto que você quer colher da palavra de Deus? Os frutos da palavra de Deus? O resultado de se meditar na palavra de Deus? Talvez a razão de problemas em algumas áreas da sua vida esteja por causa disso, pela falta de meditar na palavra de Deus. Porque a gente viu, né, que as nossas atitudes, a nossa vida, na verdade, é resultado daquilo que pensamos. Assim como ele pensa, assim ele é. Assim ele vive. Não é? Então, nós precisamos
investir tempo meditando na palavra de Deus. Olha só que Josué 1:8 fala, o texto conhecido também de todos nós. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para o quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Lembra que eu comecei falando? A gente não age conforme o padrão cristão, né? Conforme o padrão de um crente. E a gente luta com isso. Mas se a gente meditar, falar as palavras da lei, a palavra de Deus, dia e de noite, aí sim você vai cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Então, a nossa luta de não cumprirmos a palavra de Deus também é resultado de uma vida sem meditação, uma vida sem estudo, uma vida sem vivermos na palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus. Então, e aí depois a continuação fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente fica nessa parte, né? Seus caminhos prosperarão, você ficar bem-sucedido. Ô, glória, todo mundo quer isso. Mas você precisa falar as palavras. Sabe por que falar? Porque isso vai nos exercitar ainda mais no conhecimento da palavra. Quando eu falo, eu memorizo mais, eu estudo mais, aquilo lá entra mais dentro de mim, né? Então, falar e meditar de dia e de noite, ou seja, sem parar, sem parar. E aí você vai cumprir fielmente tudo aquilo que está escrito. Ou seja, você vai praticar verdadeiramente aquilo que está escrito. E aí sim os seus caminhos serão bem-sucedidos. Aí sim você prosperará, os seus caminhos prosperarão. Então, a gente nunca vai colocar a palavra de Deus em prática se não aplicarmos primeiro nos nossos pensamentos. Se a gente não meditar, se a gente não investir na leitura, no estudo, na meditação da palavra, a gente não vai viver a palavra na prática. É isso que esse texto está nos dizendo. É isso que a gente passou aqui um bom tempo falando já, né? Dia e de noite, meditar na palavra de dia e noite. Essa é a disciplina, então, de colocar na mente os pensamentos que são de Deus. E aí o que acontece? A carne, isso é importante, a carne é basicamente muito preguiçosa. E a gente, às vezes, acha que a gente vai conseguir alguma coisa sem esforço, né? Muitas coisas hoje em dia, na nossa geração, no nosso tempo, é assim automático. Os fast food, os controle remoto, ou seja, hoje em dia nós vivemos num tempo de muitas facilidades, né? Mas na vida espiritual não é assim, irmão. Nós precisamos nos esforçar, não é? E nós precisamos vencer a carne, que é preguiçosa. Então, eu só vou obter da palavra de Deus aquilo que eu investi nela. Então, eu preciso dominar a minha mente, tirar da lixeira e investir tempo enchendo essa minha mente com pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, usando as armas que estão disponíveis para nós. Não é? Glória a Deus por isso. Alguns aspectos práticos, então, que a gente precisa também colocar na nossa vida, né? O pensar positivo não é aquela coisa do mantra, sabe? Eu estou pensando positivo. Não é isso, né? Mas assim, olha, Deus é um Deus positivo. É um Deus de pensamentos para cima, não é mesmo? Não é um Deus que me deprime, que me coloca para baixo. Eu preciso, então, se eu quero fluir na mente de Cristo, eu preciso ter pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos de fé, pensamentos de bênção, porque esse é o nosso Deus. Então, tenha uma perspectiva positiva, tenha atitudes positivas, tenha conversas positivas, irmãos. Não é ruim quando a gente encontra uma pessoa que só fala coisas para baixo? Como é que você se sente quando você encontra com uma pessoa que só fala desgraça para você? Tem sempre uma perspectiva ruim das coisas. É muito ruim, né? É muito chato isso daí. Então, mantenha os pensamentos e as expectativas lá no alto, em cima, positivas. Mentes positivas geram vidas positivas. Glória a Deus. Tenha a mente em Deus e no seu amor.
tenha a mente em Deus e no seu amor. É impossível ter uma comunhão plena sem ter a mente nessa pessoa. Não é? Você já conversou com o seu marido e ele está mexendo no celular? Não é muito chato isso? Você não quer olho no olho? Você não quer atenção? Isso não acontece em casa, irmãos. Glória a Deus, né? Mas a gente precisa de ter a mente, o foco naquilo que a gente está investindo em comunhão, não é mesmo? Com Deus é assim também. Então, a gente precisa ter a mente em Deus para ter comunhão em Deus. E essa comunhão, eu digo assim, que é uma consciência de que Deus está comigo naquele momento. Quanto mais você pensa em Deus, mais consciência você tem dele. Mais a consciência da presença dele você tem na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço assim, não é? Então, ele prometeu que estaria sempre conosco, amém? Só que nós precisamos ter consciência de que ele está sempre conosco. E essa consciência vem de eu colocar a mente nele, de eu focar os meus pensamentos nele, e no quanto ele é presente na minha vida. Com o amor de Deus é a mesma coisa. Olha, em 1 João 4,16, não está aí, mas eu vou ler. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Nós só vamos confiar no amor quando nós conhecermos esse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Então, a Bíblia está nos dizendo que ele nos ama, que Deus é amor, mas quantos de nós ainda não têm essa consciência do amor de Deus por nós? Eu posso saber, né? Está lá escrito que ele me ama, ele nos ama, ele é amor. Alguém que é amor, ele ama. Mas se eu não tenho a consciência desse amor por mim, eu não vou experimentar esse amor. Faz sentido isso? Então, eu experimento Deus e eu experimento o seu amor quando eu tenho a consciência desse amor por mim. Aí eu experimento. E eu só vou ter a consciência quando eu tenho os pensamentos nele, no Senhor e no seu amor. E aí não ficaremos mais com medo. Não viveremos mais amedrontados, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. 3, seja grato. Isso é algo que a gente sempre está falando, né? Mas é importante que a gente fale novamente, porque uma pessoa que flui na mente de Cristo vai encontrar os pensamentos cheios de ação de graça, cheios de louvor, cheios de gratidão. Muitas portas são abertas ao inimigo por causa da murmuração, por causa da queixa, não é? Você sabe disso. E até algumas pessoas ficam doentes e enfraquecidas, têm uma vida fraca, uma vida sem poder por causa da murmuração. Isso é algo muito importante. Então, não é possível ter uma vida poderosa sem ação de graças, sem viver a gratidão. E não é só a gratidão a Deus, mas a gratidão entre os irmãos. Sabe o quê? Eu preciso expressar o quanto eu aprecio a atitude dos irmãos. O quanto eu aprecio a atitude do meu marido, o quanto eu aprecio a atitude dos meus filhos. Eu preciso expressar isso, porque quando eu expresso a gratidão às pessoas, não é só bom para a pessoa, mas é bom para mim, porque eu vou me encher de alegria. Você já teve essa experiência de se encher de alegria por causa do reconhecimento de algum bem que o irmão te fez, expressando a gratidão pela vida do irmão? Pela vida de alguém da sua casa, né? Às vezes a gente esquece de agradecer aquele que dorme do nosso lado, e expressar gratidão, e expressar amor àquele que a gente convive todos os dias. Isso é problema. Nós precisamos, para ter uma vida de eficácia, cheia de alegria, cheia de contentamento, nós precisamos expressar o quanto nós amamos e o quanto somos gratos. Amém, irmãos? Então era isso. Nós precisamos, então, entender a importância de mudarmos os pensamentos, de renovarmos as nossas mentes, de sermos transformados por causa dessa nova mentalidade e assim experimentarmos o plano de Deus perfeito para as nossas vidas. Vamos alinhar os nossos pensamentos e, consequentemente, a nossa vida com o padrão de Deus, para que tenhamos uma vida poderosa, uma vida eficaz, uma vida eficiente.
no Senhor. É isso que Ele espera de nós, irmãos, amém? Eu queria convidá-los a ficar de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar, a decisão é nossa, é uma firme decisão, é a decisão de obedecer ao Senhor, um posicionamento firme. Eu decido que eu vou fluir na mente de Cristo, nem que isso seja muito difícil para mim, nem que eu precise disciplinar a minha mente a sair desse lugar de lixo, mas nós temos o ajudador. Nós podemos pedir socorro ao Espírito Santo, é Ele que nos conduz à verdade. E eu quero falar rapidamente uma ilustração. Você está de pé aí, mas você vai ficar mais atento ainda. Uma ilustração muito legal, que é a da lixeira. Na verdade, é o desenho. Não sei se você sabe que Deus fala, né? Deus fala de todas as maneiras, não fala? Amém? É só a gente estar atento, né? Comigo Ele fala muito naquilo que eu assisto. E o desenho Toy Story, alguém viu? O desenho dos brinquedos? Ah lá, é esse daí mesmo, o Garfinho. Quem lembra do Garfinho? Toy Story 3, eu acho, né? Ah, 4, é. Os irmãos estão com uma cara assim, interrogação, vou explicar. O Toy Story é um desenho que tem vários brinquedos assim que falam e tudo interagem. E no Toy Story 4 tem o Garfinho. O Garfinho é um brinquedo que a menina fez pegando coisas do lixo. Ela pegou lá o garfo descartável, pegou as coisinhas lá, o palito de sorvete, grudou, fez os pezinhos, enfim. Ela achou aquelas coisas no lixo e construiu. E fez um brinquedo. E esse era o brinquedo que ela mais amava. Mas só que ele tinha um problema. Ele sempre queria voltar para o lixo. Ele era lixo, né? Então ele veio do lixo. Então ele está sempre querendo voltar para o lixo. E os outros brinquedos queriam ajudar esse garfinho. Então eles tiravam o garfinho do lixo. Ficava naquela luta. Porque eles sabiam da importância do garfinho para aquela menina. Ele era o brinquedo especial, mais importante para a menina. Queridos, a analogia que eu faço é o seguinte: você pode ter vindo de onde for. Você pode ter vindo do lixo. Mas Deus te encontrou. E Deus te deu uma nova natureza. Deus te deu um novo propósito. E agora você pode ser considerado algo muito especial. Talvez algo mais especial que Deus já fez. Talvez Ele olhe para você e diga o quão especial você é. Só que se você não mudar de mentalidade, você vai continuar querendo voltar para o lixo. Voltar para o lixo, voltar para o lixo. Porque você não entendeu ainda a nova natureza. Mas tem um momento no filme que o brinquedo principal fala para ele assim: você é o brinquedo mais importante da menina. E aí cai uma ficha assim, eu sou mesmo. Ele mudou. A verdade de Deus a respeito de quem você é pode mudar a sua mentalidade, o seu comportamento. Você não vai mais querer voltar para o lixo. E aí, a partir daí, ele passou a querer ficar com a menina. Ele já não lutava mais para voltar para o lixo. Isso pode ser real nas nossas vidas. E a gente, então, recebendo essa nova natureza, recebendo a verdade de Deus, que muda os nossos pensamentos, nós então vencemos os nossos comportamentos. Nós temos uma nova natureza dada por Deus. E nós temos o Espírito Santo. E aquele que te diz toda a verdade. E aquele que te diz, você não é mais lixo. Você agora é importante. Você agora é responsável por fazer o Senhor feliz. A fazer a menina feliz. E nós temos uns aos outros que vão nos ajudar nessa caminhada. Amém? Vamos orar. Senhor, eu